Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa programação nesta primeira segunda-feira do mês de setembro, que tenhamos aí um mês de muita prosperidade, de muita saúde, com muita disposição e acima de tudo com bastante trabalho. Sejam todos muito bem-vindos ao mês de novembro. E o Corinthians? O Corinthians conquistou uma vitória importante neste final de semana, alegrando 40 mil pessoas que prestigiaram a partida lá em Itaquera. Uma vitória maiúscula do Corinthians para dar aí aquela reanimada em todo o elenco, na comissão técnica, para dar aquela acalmada no torcedor e incentivá-los a colocar o Corinthians no lugar que ele merece, que é uma posição de destaque. Grande vitória do Corinthians ontem 2-1 diante de um dos postulantes aí ao título de campeão brasileiro, o Flamengo. Uma vitória expressiva e detalhe, boa parte do segundo tempo com um jogador a menos. O Corinthians, aliás, foram dois, né? Chegou em determinado momento lá que dois jogadores a menos. E o Corinthians conseguiu aí uma vitória importantíssima que vai dar muita tranquilidade, principalmente porque agora vai ter aí a data FIFA, não teremos jogos pelo Campeonato Brasileiro neste meio de semana e nem no final de semana. O Corinthians volta a campo pela Copa do Brasil já no dia... a Copa estará acontecendo nos dias 11 e 12, quarta e quinta-feira da outra semana. Até lá, tranquilidade total para poder realizar aí os treinamentos sem nenhum tipo de pressão. Resultados de ontem que acabaram aí movimentando a parte de cima da tabela, que houve alteração aí, o Botafogo reassumiu a liderança da competição ao vencer a equipe do Fortaleza pelo placar de 2-0. Com a derrota do Flamengo para o Corinthians, o Palmeiras foi beneficiado, né? Porque agora o Palmeiras tem 3 pontos à frente do Flamengo e um jogo a mais que o Flamengo. Quer dizer, mesmo que o Flamengo vença o seu próximo compromisso, o Palmeiras ainda assim permanecerá na terceira posição. E o saldo de gols entre as equipes é de 19 para o Palmeiras contra 11 do Flamengo, uma diferença de 8. E o Palmeiras tem também uma vitória a mais que o Flamengo. Quer dizer, mesmo que na próxima rodada Palmeiras perca, o Flamengo vença, ainda assim o Flamengo vai continuar lá na quarta posição. Agora, entre os dois primeiros, pode haver mudança, porque o Fortaleza tem um jogo a menos que o Botafogo. E aí, em caso de vitória nesta partida a menos, o Fortaleza reassumiria a ponta da tabela. Mas daqui para lá tem muito ainda, né? Até a 38ª rodada, tem muito o que acontecer. Vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Ontem eu estava acompanhando, né, uma partida bastante polêmica com relação à arbitragem também. Foi no jogo Juventude e a equipe do Internacional. O Internacional ainda no primeiro tempo abriu 3-0, estava lá com uma vitória consolidada, depois o Juventude descontou, mas a reclamação por parte da arbitragem continua. Aliás, né, também tivemos problemas aí com o Atlético Goianiense enfrentando o Cruzeiro. O Cruzeiro venceu por 3-1. A vitória não foi exclusivamente em função da má arbitragem, mas o que a gente percebe é que em todos os jogos, independente, né, se tem vencedor ou se a partida termina empatada, as reclamações com a arbitragem estão em todas as rodadas. Aliás, a arbitragem é o principal destaque nas arbitragens aqui do Campeonato Brasileiro. Falando da Série B, o Santos, né, acabou sendo vaiado aí. O Fábio Carille foi xingado, né, no empate do Santos contra a Ponte Preta pela Série B do Campeonato Brasileiro. Para quem acompanhou o jogo, né, viu, assim como eu, um primeiro tempo avassalador do Santos, 2-0, dava-se a impressão que seria uma goleada. E, no entanto, né, a Ponte Preta, com um jogador a menos, ainda assim chegou ao empate e por pouco não virou o jogo. Né? A situação não anda muito bem lá pelos lados do Fábio Carille, que vem sendo acusado como principal responsável pela má campanha do Santos. E o Santos vai ter jogos hoje e amanhã, no complemento da rodada, da 22ª, e o Santos pode cair para a terceira posição.
ainda hoje. Os resultados vocês conferem conosco amanhã, bem cedo, entre 6h30 e 7 da manhã, no programa Difusora nos Esportes. Ótima semana a todos, com imagens do Josias Martins, Daniel Veloso, para o Departamento de Jornalismo da Rádio Difusora.